Bom dia! Bom dia, pessoal que tá chegando nessa live aula, mais um papo de confeiteira. Para quem não me conhece, tá chegando nessa live aqui pela primeira vez, tem muito mais lives salvo aqui no Instagram, então depois você entra lá, vai assistir essas lives, porque tem muito conteúdo de muitos anos aí já na confeitaria. Então tem muita coisa ali para você absorver todo esse conhecimento, tá? Então arruma um caderninho, já anota tudo que a Gi vai te passando, porque a cada dia é um conhecimento diferente. E como eu sempre falo, é um grãozinho de mostarda todo dia para ir colocando aí na sua cabeça. E eu transformo aspirantes e amadoras e confeiteiras que já estão no mercado, que não estão conseguindo ter resultado, eu transformo em confeiteiras de sucesso, confeiteiras profissionais, porque eu consigo mostrar para elas através dos 4 pilares, que é estratégia, organização, produção e venda, toda a sua transformação da sua confeitaria em realmente profissional. Então, se você está chegando aqui agora, já toca ali na Gi, começa a seguir, manda um aviãozinho para alguma confeiteira amiga sua, conhecida, que vai ser muito importante, muito valioso todo esse conhecimento para ela também, tá bom? O que nós vamos fazer hoje? Eu tenho aqui um bolo para poder cobrir ele de chantininho. Tô aqui já com o meu chantininho batido, ó. Bem power, bem firmão mesmo. E eu vou tingir ele de verde. Como é que tá aí a produção de vocês? Tá com bastante pedido? O que vocês estão arrumando aí, hein? Conta aí pra mim. Como é que tá as coisas? Ó, deixa eu dar uma dica pra vocês aqui sobre o corante. Às vezes quando a gente vai guardar um corante ou outro, vaza um pouquinho, mancha o potinho, e aí na hora que você vai pôr a mão, tua mão fica tudo manchada de corante. Já aconteceu isso com você? Porque às vezes ele escorre, né? Fica aqui na tampinha e ele vaza tudo. Então, de sempre em sempre, vai lá, pega os seus potinhos de corante, deixa eles tudo, arruma um potinho para você colocar eles tudo em pé. De preferência, porque se ele ficar deitado, ele vai vazar e aí vai virar aquela bagunça toda. Então, tenta deixar eles tudo em pezinho assim. Viu que sujou, que tá sujinho? Põe lá embaixo da água, tira a tampinha, lava esse entorno dele aqui, que aí você vai ter ele limpinho, vai ficar mais organizado, você vai conseguir achar muito mais fácil os seus corantes. Se você joga ele tudo dentro de um potinho, vai ficar muito difícil de achar. E você vai sujar a mão toda quando você for mexer lá, tá bom? Bom dia, Tati! Já tá com seu caderninho aí, meu bem? Hoje vocês vão cobrir um bolo comigo de chantininho verde. Eu vou colorir ele aqui com vocês. Ó, já deixa aí um coraçãozinho nesse vídeo, nessa aula, se você tá gostando de todo esse conteúdo que a Gi tá trazendo para vocês aqui todos os dias de manhã. Aí a gente vai falando sobre tudo que envolve a confeitaria e vamos fazendo algum trabalho. Então, é conhecimento em dobro, porque é mudança de mentalidade, mas vendo a Gi e a Gi passando dicas sempre de alguma coisa que tá fazendo para vocês. Ó, tô separando aqui a quantidade para cobrir o bolo e eu coloquei nesse bolzinho de vidro aqui, que ele é mais pesado um pouco. Mas é mais fácil para vocês conseguirem enxergar aí, né, o que a gente tá fazendo. Primeira coisa, quando a gente vai cobrir um bolo, seja de chantilly, de chantininho, de chantilly ganache, seja qual for a nossa cobertura, a gente tem que alisar essa cobertura para que ela fique lisinha, perfeita, para dar um acabamento bonito no bolo, porque senão não vai dar esse acabamento bonito, né? Ó, meu chantininho tá super poroso. Conseguiram ver? Olha aqui o tanto de bolhas que ele tá. Se eu pegar isso daqui e passar no bolo, olha como ele tá pesado. Dá pra ver que ele tá pesado, né? O chantininho Power, ele fica bem firme. Então, a gente tem que dar uma alisada nele para que ele fique leve e que ele retire essas bolhas. Então, antes da gente partir para uma hidratação e já começar a colocar aqui leite condensado para hidratar, colocar corante,
a gente tem que misturar um pouquinho isso aqui com a espátula, porque só da gente mexer, a gente já vai começar a mudar o aspecto desse chantilly, desse chantininho, tá? Olha só, já retirei um pouco de bolha. Ele já não tá tanto com aquele aspecto pesado que ele tava, né? Então, quando a gente vai colorir, a gente tem que colocar primeiro corante para depois hidratação, certo? Bom dia, Li! Um dia super produtivo para você, para vocês todas. Ó, vamos lá, corante primeiro. Por que que a gente coloca o corante primeiro? Antes da hidratação, antes do leite condensado. Porque o corante, ele vai hidratar também esse chantininho aqui, tá? Então, se a gente coloca o corante depois que você hidratou, ele pode perder o ponto. Vamos lá, ó. Coloquei aqui o corante. Outra coisa, corante coloca de pouquinho em pouquinho. É mais fácil você colocar mais corante do que você ter que consertar uma cor que foi em excesso, tá? Se você precisa de uma cor fraquinha, uma cor suave, e, né, se for em excesso vai ficar difícil para você tirar. Então, olha só o tom de verde que tá. Mas aqui, ó, super poroso, ó como ele tá pesado. Tá vendo? Bem pesadão. Vou colocar só mais um pouquinho de corante aqui. E já tá pronto. Eu não gosto de exagerar muito em corante, eu prefiro cores mais claras, pra não ter perigo de passar o ponto do corante e amargar, né, a nossa cobertura também. Porque o bolo é especial, o bolo é memorável e é a atração principal da festa. Então, ele tem que ser caprichado do começo ao fim. Desde a montagem, da massa, da calda, da decoração, tudo tem que se combinar e tudo tem que sair perfeito. Inclusive, o seu contato com a pessoa que encomendou o seu bolo, né? Tudo isso faz parte da sua entrega. Então, o bolo não é só entregar o bolo e pronto. Você tem que manter um contato com a sua cliente, para você realmente ter clientes recorrentes, clientes que vão comprar sempre de você. Ó, agora aqui eu vou colocar então leite condensado, sempre de colheradinhas, tá? Eu não tô com a colher, mas você viu a quantidade que eu coloquei. Bom dia, Suzana! Bem-vinda à nossa live aula. Se vocês estão gostando do conteúdo da Gi, que eu tô trazendo todos os dias para vocês aqui de manhã, já clica nesse coraçãozinho aí, deixa um coração para eu saber que vocês estão gostando. Envia para alguma amiga confeiteira, se por acaso você entrou aqui, mas não é confeiteira, manda para aquela sua amiga que precisa de um conteúdo, que precisa aprimorar as técnicas, para que ela também fique mais sabida. Olha só, é sempre de pouquinho, põe, mexe. Aí, chegando no ponto e ficando hidratado e ficando levinho. Olha só, ainda tá poroso. Você vê que ele já tá com brilho, mas ele ainda tá com bolha. Então, quando a gente pega assim, ó, você bateu, você levanta a espátula, você vê que ele já tá dando picos, mas os piquinhos aqui, quando a gente olha mais de perto, eles estão todos recortadinhos, tá vendo? Ó, isso é sinal que ele ainda tá poroso, que ele ainda não tá no ponto de hidratação ideal pra gente fazer um bolo espetacular, memorável. Então, aqui, ó, vamos misturar mais um pouquinho. Outra coisa muito importante, não vai usar tudo o seu chantininho que você bateu de uma vez? Deixa na geladeira, tá?
Porque se você deixar em cima da sua bancada, minha filha, e se o lugar que você estiver muito quente, ai, 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 o risco desse seu chantininho aí amolecer é muito grande, tá? O meu, esse aqui que sobrou, vai pra geladeira. E aí eu vou deixar só esse daqui que eu vou trabalhar com ele, tá? Olha só. Já estamos quase chegando lá. Olha só. Dá pra vocês verem. O piquinho está bem próximo da hidratação disso daqui. Vou colocar só mais um pouquinho, que eu ainda tô achando ele um pouco pesado. Então, eu vou colocar mais um pouquinho aqui, ó, de leite condensado para hidratar. Ah, agora sim! Pessoal, tá chegando na live agora, não tá entendendo nada. O que a gente tá fazendo com esse negócio verde? É chantininho verdinho, que a gente vai cobrir um bolo. Vou só cobrir com vocês, depois que eu vou colocar a decoração nele. E ó, chegamos no ponto perfeito de hidratação. Lisinho, picos direitinho. Ah, Suzana, moro na Bahia, o calor é grande. Então, Suzana, a gente pode minimizar isso deixando ele na geladeira e tirando só a hora que for utilizar. Inclusive, se você for fazer uma decoração aí que vai demorar um pouco mais, pega ele, põe na geladeira um pouquinho, aí esfriou, tá bem firminho, você tira e finaliza. Bom dia, Fran! Que verde lindo, né? Você viu? Opa! Ficou bonito esse tom de verde, né? Fiz ele aqui com corante, ó, verde folha. Corante simples, tá? Verde folha. Só que não tá muito escuro, não. Um verdinho bem legal. Ó. Agora eu tô aqui com o meu bolo. Tirei da geladeira agora. Montei ele ontem. Então, como eu sempre falo pra vocês, estruturação correta é o nosso acetato, para que esse bolo fique bem firminho aqui. O pulinho do gato, que é a caixinha de leite condensado, pra gente deixar esse bolo prensado. E quando eu falo prensado, bom dia, Mendoces, bom dia, Estelinha. Olha só, quando eu falo prensado, eu não tô chegando aqui no meu bolo e apertando ele, tá? O que que eu faço aqui na estruturação do bolo? A gente montou o bolo, se você perdeu a live que a gente montou e estruturou o bolo, essa live tá salva. Então eu sugiro pra você, quando sair dessa, já acha outra e maratona agir aí, porque você vai pegar bastante coisa, certo? Nossa, gente, eu andei espirrando chantininho aqui na parede, depois eu vou até tirar uma foto pra mostrar pra vocês. Então, eu coloco aqui esse disquinho de isopor e venho com uma caixinha de leite condensado e coloco em cima. Aqui tem 400 gramas, né? 395. E o que esse leite condensado vai fazer aqui em cima durante todo esse período que ele passou lá na geladeira? Ele vai fazer com que tudo que tá aqui dentro se achegue no lugar. Então, ele vai fazer que a calda encaixe no lugar que ela tem que encaixar, que a cinta de contenção ela fique no lugarzinho que ela tem que ficar, que a massa com o recheio não fique nem um vãozinho, que ela chegue no lugar certinho, para não acontecer de fazer bolha no seu bolo, do seu bolo estufar, porque o seu bolo, ele já assentou, tá? Ele já firmou, certo? Então, bolo assim mais estruturado, com em torno de 15 centímetros de altura, você sempre tem que deixar pelo menos 6 horas esse bolo aqui firmando, tá? Se fosse um bolo de uma camada de recheio, de 2 camadas de recheio, ok, você montar no mesmo dia e pronto. Mas quando a gente fala de um bolo mais alto, de um bolo mais estruturado, que
você precisa de toda essa estruturação, ele tem que ficar pelo menos 6 horas. Esse eu montei ontem à noite, depois que eu voltei da aula, né? Aí eu montei ele, já deixei na geladeira. Então, olha só, vou tirar aqui o acetato. Ah, uma coisa importante, o nome da minha cliente que tá aqui embaixo. Por que que eu sempre coloco o nome da cliente no cakeboard? E eu sempre oriento vocês de colocar o nomezinho no cakeboard. Por quê? Por quê? Vamos até clipar essa tela, porque isso aqui merece clipar a tela. E a foto da nossa live de hoje vai ser esse papelzinho aqui no cakeboard. Olha só. Vou colocar aqui de novo. E vou fazer assim, ó. Clipa a tela aí que eu vou postar lá nos stories depois, você vai entender. Certo? Por que que nós vamos utilizar isso aqui hoje? Porque isso aqui, gente, é algo muito importante. Muito, 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 muito. Já deixa o seu coraçãozinho aí, manda esse avião para quem tá perdendo essa aula. Porque isso daqui é conhecimento que você não vai encontrar por aí. Ok? Esse papelzinho é o nome da minha cliente desse bolo. Depois que o bolo tá montado, não tem como a gente saber de quem é esse bolo. Porque o recheio tá lá dentro. E se você tem 2, 3, 4 bolos, como eu tenho, na minha geladeira para finalizar e entregar, eles estão todos iguais. Parece um tanto de gêmeo ali, tudo idêntico. Não tem diferença, você não consegue saber qual que é qual. Eu só vou saber que esse bolo aqui é da minha cliente X, que tá com recheio de brigadeiro, se eu enfiar o dedinho aqui e furar e conseguir achar qual é o sabor que tá lá dentro. Porque tá tudo fechadinho, não tem como adivinhar. Então, você vai colocar uma etiquetinha no seu cakeboard, marcando de quem que é essa cliente sua, para na hora que você for decorar, você decora como ela pediu e não acontecer de você entregar um bolo errado. Você já teve experiência como consumidora de comprar um produto, um bolo, e aquele bolo seu vem com sabor errado? Já aconteceu isso com vocês? Eu tenho várias alunas que já comentaram isso comigo. Que já encomendaram um bolo e pediu o bolo de doce de leite com ameixa e o bolo veio de brigadeiro com morango. Por que que aconteceu? Porque provavelmente tinha mais de um bolo naquela geladeira e a confeiteira, na hora de espatular, na hora de decorar, pegou o bolo errado. E para isso não acontecer com você, esse problema nunca mais, etiquetinha em cada bolo. Eu vou tirar essa etiquetinha agora para decorar esse bolo. Vou deixar ela aqui, ó, pregadinha do lado. Quando eu finalizar a espatulagem desse bolo, que eu já tiver limpado aqui o meu cakeboard, eu pego essa etiquetinha e volto para cá. Na verdade, eu vou tirar essa etiquetinha novamente para tirar foto, fazer vídeo, porque a gente não quer que a etiqueta apareça também para tirar foto e vídeo, né? Tira a etiquetinha, fez foto, fez vídeo, volta a etiquetinha lá e deixa até a hora de entregar para sua cliente. Mesmo sabendo que esse bolo verde é para fulana de tal, eu vou deixar ele separado aqui com a etiquetinha para não ter problema nenhum, porque vai que não sou eu que vou entregar o bolo para ela. Então, você tem que deixar tudo identificado para você não ter problema, ok? Anotou essa dica aí? Anotou? Se você ainda não arrumou o caderninho da Gi de anotações, providencia, minha filha, porque você vai estar ganhando aí um grãozinho de mostarda todo dia de conhecimento, ok? Vamos lá, então. A gente tá com o chantininho aqui em cima, né? Esperando para espatular esse bolo. A gente vem aqui e tira. Isso daqui é aquela fita mais larguinha, tá? Tipo durex. Ó, só que é aquela mais larga. Deixa eu mostrar ela pra vocês. Isso aqui é uma tira de acetato. Certo? É com isso aqui que a gente segura. E isso tem que estar firminho na largura do seu bolo. Eu estruturo isso daqui e depois eu monto o bolo aqui dentro. Porque eu faço assim para não ficar ocupando todas as minhas formas com bolo dentro. E se for um dia que eu tenho 10 bolos para entregar, eu vou ter que ter 10 formas para montar 10 bolos dentro?
Isso funciona quando você tem 1, 2 bolos, que aí você montou dentro da forma, ok. Mas se precisar da forma para passar bolo, aí você tem que ter mais forma. Aí você vai comprando forma. E a indústria da forma vai ficando rica. Gente, usa acetato, lavou acetato, deixa a forma para você assar bolo, deixa ela livre, ok? Então aqui a gente tira o nosso acetato. Esse acetato você vai lavar com água morninha, sabão e você vai reutilizar ele novamente, tá? Muito bem, muito bem, muito bem. E o bolo está aqui lindo, maravilhoso. Agora a gente tira aqui, ó, o isoporzinho. Muito cuidado também, né, pra você não arrancar tudo. E pronto! Nosso bolo maravilhoso tá aqui. Vou passar a espátula aqui, ó, só pra alisar essa beiradinha dele. Olha lá, o chantininho da cinta de contenção, ele fica assim, arrepia. Então, a gente passa a espátula aqui só pra dar uma alisadinha, sabe? E agora a gente vai vir com o nosso chantininho. Deixa eu dar mais uma mexida nele, porque como ele ficou parado, geralmente quando ele fica parado, ele fica um pouco poroso. Então, você, toda vez que for utilizar, você vem dar uma mexida nele, ok? Ó. Choque, choque, choque. E eu sujei a parede tudo ali. Depois eu vou postar uma foto dessa parede, só quem tava aqui na live que vai entender. E aquela foto que eu pedi pra vocês clipar, eu vou postar nos stories e vou escrever assim, ó, quem participou da live vai entender o motivo dessa foto. E vou colocar algumas opções e você vai lá e responde para eu saber que você esteve na live e você ficou mais sabida nesse sentido. Olha só o ponto perfeito de hidratação. Ele tá firme, ele não escorre, ele tá super firminho, mas ele tá super hidratado, brilhante. Então, ele vai dar um acabamento, uma textura muito bonita nesse bolo. E conhecimento liberta. Conhecimento te tira de um nível que você está e te leva a outro. E por que eu falo para vocês que eu ajudo confeiteiras a mudarem de história, a serem profissionais, a serem confeiteiras de sucesso? Através dos 4 pilares que a gente aplica dentro da minha metodologia, que é estratégia, organização, produção e depois a gente parte para venda com tudo arrebentando. Tô gostando de ver o pessoal dando coraçãozinho. Coloque coraçãozinho aí se você tá vendo valor nessa live e aula que a gente está fazendo aqui. Então aqui o chantininho, ó, você nunca vai colocar muito no saquinho de uma vez. Porque, vamos lá, aqui, se a gente colocar demais, ó, vai fazendo assim, ó. Ok? Se a gente colocar demais, ele vai estar em contato com a minha mão. Minha mão é quente, a sua provavelmente também, porque a gente tá vivo, né? Então, a mão vai esquentar o chantininho que é frio, com isso ele vai querer amolecer, ficar feiozinho. Você sabe como que ele fica, né? Você é a boleira, sabe como é que esse chantininho fica quando ele pega o calor da nossa mão. Então, não coloca muito, gira e gira. Quando você gira, você não deixa esse chantininho que tá aqui subir e fazer aquela bagunça toda e sujar sua mão, né? Então, a gente faz isso. Vou tirar aqui um pouquinho do excesso. Agora, eu vou vir com esse chantininho que tá aqui e vou passar em todo o meu bolo. Eu não costumo passar aquela camadinha fininha para tirar aquela casquinha de bolo que fica, porque o meu bolo ele não fica com casquinha solta. Essa massa aqui, ela é maravilhosa. Então, ó, vamos lá. Aqui você vai encostar o saco no bolo e vai subindo toda a vida até o final do bolinho lá em cima. Só. Ficou buraco
tem problema. Depois você coloca mais um pouquinho no saco de confeitar e vem completando. Ó. Certo aí, gente? Estão gostando dessa live, aula? Contem aí. Como estão as vendas de vocês? Vocês estão com dificuldade de vender? Tá vendendo bastante? Só aprendizado, tô encantada. É isso aí, Tati. Quando a gente faz a estruturação dos pilares, da estratégia, organização, produção e venda, a gente vai para nossa produção já sabendo o que a gente vai fazer, já entendida do assunto, já dominando tudo que a gente tem que fazer. Eu vejo que tem muita confeiteira que faz sabe o que? E talvez você já tenha feito isso também, porque lá no meu começo eu também fiz. Só vai pensar quanto que você vai cobrar no bolo e o que você tem que fazer de técnica para executar esse bolo quando o cliente pede. Esse é o maior erro que existe. Peraí que eu vou pegar minha espátula de alisar aqui, que eu esqueci ela. Então, quando você vai para a confeitaria sem técnica nenhuma e você fica esperando ter pedido para você fazer, você não tem técnica, você não tem aprendizado nenhum, de repente surge um pedido, alguém te pede um bolo. Aí o que acontece? Desespero total, né? Porque, poxa vida, eu não tenho técnica nenhuma, eu não tenho experiência e nem conhecimento, porque se você não tem experiência, mas você tem conhecimento, você concorda comigo que fica muito mais fácil fazer, né? Eu não tenho técnica, eu não tenho conhecimento nenhum, mas eu preciso fazer esse bolo que a pessoa me encomendou. E como que você vai fazer? Você vai vender um bolo que você não sabe a precificação correta dele, não sabe a quantidade de ingredientes que você comprou para fazer aquele bolo. Então você enfia os pés pelas mãos e começa na confeitaria do jeito errado. Esse é o jeito mais errado que você pode começar na confeitaria. Porque você ainda não administra todas as técnicas, você não tem conhecimento de nada ainda para você ir para a cozinha. E às vezes tem confeiteira que me manda pergunta lá no direct e eu ajudo. Só que tem coisa que é muito conhecimento que tem que ir adquirindo antes de pôr a mão na massa, né, gente? É estratégia, é organização, é partir para a produção para depois você vender. E aí, às vezes, tem algumas confeiteiras que estão iniciando e me perguntam assim, me fala qual o tamanho de uma forma para eu vender um bolo de 10 fatias. Então, assim, ela não tem nem a receita que ela vai utilizar ainda, ela não sabe nem como ela vai assar esse bolo e ela não sabe nem como é a receita, a quantidade de massa que ela vai precisar para um bolo de 10 fatias, só que ela já pegou a encomenda. Você consegue imaginar o desespero que dá? Eu fico desesperada com isso. E aí você começa a fazer as coisas de qualquer jeito. Aí você faz entrega, às vezes o cliente gosta, às vezes o cliente não gosta. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. A gente tem que pegar pedido sim, mas dominando tudo o que a gente vai fazer. Por isso que o conhecimento é importante. Por isso que tudo que a gente adquire de conhecimento a gente não perde. Dentro do meu treinamento, eu ajudo as meninas com a parte de organização, de estratégia, fazer uma análise de mercado, para depois partir para organização, organizar o seu estoque, deixar tudo organizado, cardápio, precificação automatizada, para você ter o teu preço muito mais fácil, conseguir corrigir ele se você precisar, fazer um cardápio por estação. Depois você vai para a produção, vai fazer a sua primeira produção. Quanto que essa massa vai te render de bolo?
qual tipo de assadeira você vai utilizar para fazer os seus bolos. Você não tem que pegar todos os pedidos que os clientes te pedem. Se a pessoa te pediu um bolo para 300 pessoas, aí você vai fazer o bolo para 300 pessoas. Então você tem que definir o que você vai fazer primeiro, para depois você partir para a produção e entregar um produto bem feito. Se você fica entregando produtos que não estão no seu cardápio, você não consegue nem precificar direito. Ah, eu precifico por fatia. Mas você tem uma padronização da massa? Quantidade de massa que você coloca em cada assadeira? Você tem uma padronização de recheio para saber a quantidade de recheio que você coloca nessa fatia? Você tem uma padronização para saber o tamanho dessa fatia que você está cortando? Ou tipo, você calcula que um bolo X vai render tantas fatias? Qual o peso final do seu bolo para você saber se os ingredientes que você está gastando, você está ganhando dinheiro com esse bolo? Então tem confeiteira que às vezes entra na confeitaria desse jeito errado e ela pega e encomenda antes de saber como ela vai fazer. A Fran tá perguntando se eu vou fazer o caracol em cima. Aqui, Fran, tô com a colherzinha já na mão. Vou fazer o caracolzinho. Eu gosto de deixar a quina irregular, então eu vou deixar a quina irregular e vou passar uma espátula de textura. Então, gente, vamos começar do jeito certo. Vamos fazendo as coisas de uma forma mais organizada, que o seu trabalho vai fluir, você vai se tornar uma profissional. Se você começa do jeito errado, você vai se frustrar e vai desistir pelo caminho. E eu não quero que você desista pelo caminho, eu quero você, como confeiteiro, eu quero ver você brilhar, certo? Então, segue as orientações da Gi. Olha só, fazemos o caracol aqui e vamos puxando para dentro, ó, com a colherzinha. Você segue aquela risca ali que você tá e vem vindo pro meio do seu bolo, até chegar no meinho. E aí, quem faz essa decoração de caracol aqui, me conta aí. Eu gosto muito dessa decoraçãozinha de caracol, faço bastante ela. Eu acho ela simples, rapidinha da gente fazer e ela fica bonita, dá um acabamento bonito. Agora eu vou vir aqui com a minha espátula de textura. Você pode colocá-la pra cima, né? Assim. Ou você pode deixar pra baixo. Eu vou deixar pra baixo, tá? Encostou a mão sua aqui, ó. Ó a mão, o jeito que tem que ficar. Ela tem que pegar desde baixo até aqui em cima. Se eu não apoiar minha mão aqui em cima, o que vai acontecer? Pode ficar, se eu ficar com a mão só aqui embaixo, eu posso deixar essa parte de cima aqui tortinha. Então, a minha mão, ela tem que pegar meio que tudo. Então, encostou esse braço, não se mexe. Eu só vou mexer a bailarina, tá? Só esse braço de cá. Então, segue aí, ó. Encostou, girou. Ok? E aqui também a espátula sempre encostada reta no cakeboard. Se a espátula ficar assim no cakeboard, ela vai fazer o seu bolo ficar um cone, né? Ou se ficar assim, vai ficar um vasinho. Então ela tem que ficar reta, encostada reta lá no teu cakeboard, tá? Aqui saiu só um pouquinho. O acabamento dele já tá perfeitinho. Então, eu vou tirar o restante aqui, ó, prontinho. E aí, o que vocês acharam desse espatulado aí? Tá bem retinho, né? Essas pontinhas que ficam aqui em cima, ó, do caracol, tá vendo? Eu não costumo tirar, não, costumo deixar assim. Mas se você quiser tirar, você vem e tira, que com a própria mão, que ele não vai ficar marcado e dá super certo também de você tirar se quiser. Ok, meninas? E aí, voltando ao nosso papo, se vocês quiserem ter conhecimento sobre o meu treinamento, tá? As meninas aí na live que já são mentoradas, elas sabem falar muito bem do que é o treinamento da Gi, do que é ter a Gi junto, ajudando, pegando na mão, orientando. Então, se você tiver esse interesse, já estiver pronta, já estiver preparada, porque não são todas também que já estão preparadas para dar esse passo a mais aí na sua confeitaria, para se tornar profissional. Você pode continuar aqui
adquirindo os conhecimentos da Gi, que eu todo dia tô aqui, mas se você sentir que você já está preparado e você já quer decolar aí muito mais rápido, lá na minha bio tem os links para o meu treinamento, você entra lá depois e dá uma olhadinha, tá? Aqui agora eu vou limpar o nosso cake board, deixar ele bem limpinho. Então eu venho aqui só com o meu Perfectzinho mesmo, que eu deixo só pra limpar aqui o meu cake board, eu não coloco espátula não. Eu vou só com a mão aqui mesmo, limpando tudo. E vamos deixando tudo limpinho. Esse daqui eu não vou colocar brilho, tá, gente? Não vou pôr glitter nem nada, porque é um bolo para um menininho que gosta de futebol. Então eu vou deixar ele sem glitter, sem brilhinhos. Cake board sempre limpinho. Você tem que entregar para sua cliente sempre um produto de qualidade, um produto bem feito, e cada detalhe ela vai perceber que você caprichou no produto dela, que você fez o seu máximo. Então aqui tá tudo ok. Aí, limpinho. Agora o que eu vou fazer aqui? A etiquetinha de nome da cliente. E ó, aqui tá a emenda, tá vendo? Tá dando pra ver a emenda aí? Aqui atrás ficou a emenda. Essa emenda do bolo, se eu for colocar um topper, alguma coisa ou algum detalhe para deixar esse lado na frente para tampar, eu deixo para frente. Se não, esse lado ele vai sempre ficar atrás do meu bolo. E eu vou deixar um lado que tá mais bonitinho, tá mais alisado, que a quina tá retinha pra frente, ok? Então, na hora que você for finalizar o seu bolo, você analisa. Vou deixar aqui, ó, a etiquetinha com o nome dela, porque aí na hora que eu for finalizar, eu sei a decoração que eu tenho que colocar, tiro para tirar a foto e depois eu volto novamente a etiquetinha até a hora que ela for pegar esse bolo. Porque pode ser que não seja eu que vai entregar esse bolo para ela e ele precisa estar ali com a identificação, né? Então agora o que eu vou fazer com esse restante aqui desse chantininho que sobrou? Deixa eu só colocar ele na geladeira, que eu prefiro já finalizar assim, olha só, e já deixar ele na geladeira pra ficar firminho, né? Vamos lá, garoto. Aí, ok? Deixa eu pôr ele rapidinho, tô voltando. Voltei! Olha só, esse daqui é o meu chantininho que sobrou, verde, que muito provavelmente eu não vou usar para outro bolo verde por agora. Eu já olhei os bolos que eu tenho ali, eu não vou utilizar. Se for alguma cor que eu for fazer, que eu consiga utilizar esse verdinho e misturar a cor e fazer a outra cor, eu utilizo. Ali, qual o diâmetro desse bolo, Gi? Foi o de 20 centímetros, Li. Aquele bolo ali tá com 2,5 kg. Então aqui, ó, eu vou raspar esse chantininho. Eu sei que tem muita gente que se sobrar esse chantininho aqui ia jogar fora, não ia não? Conta aí pra mim, quem joga fora chantininho quando sobra? Escreve aí, eu jogo fora, eu guardo. Conta pra mim. E quem já guardou na geladeira e estragou esse chantininho na geladeira? Triste, né? Perder chantininho, uma coisa que é tão cara, né? Fora o corante que a gente colocou aqui também. Mas a partir de agora, você não perde mais chantininho, porque você está se tornando uma confeiteira muito sabida. Já tá, ó, um passinho pro profissional. E aqui todo dia às 9 a Gi tá passando dica pra vocês. Então o que a gente vai fazer? Eu tenho aqui um saquinho de freezer.
Inclusive, a gente reutilizou um chantininho que estava congelado numa live anterior. Então, eu tô falando isso toda hora. Se você tá chegando aqui, mas você não assistiu os conteúdos anteriores, entra que tem muito conteúdo lá, ok? A Fran, eu antes da Gil jogava fora, agora eu não desperdiço mais nada. Errei! Olha lá, a amendoce também congela. Então segue essa dica aqui, ó. A gente pega aqui. Como eu não vou ter bolo por agora, que vai ser nesse tomzinho de verde, eu vou congelar esse meu chantininho aqui para aproveitar ele num próximo bolo verdinho. Ele pode ficar congelado até 3 meses, tá? Seu ânimo incentiva. Ei, Ivana, você tá aí? Que linda! A Tati falou, eu quero. Tati, pega a dica aí, garota. Olha só. Um restinho. Aqui agora, acho que não sobrou nem para passar o dedinho direito, viu? A gente tira tudo mesmo. Pronto. Agora, o que a gente faz aqui com esse que tá no saquinho? Usa saquinho que vai economizar seus potinhos, não vai fazer tanto volume dentro do seu freezer e vai por mim, vai ficar muito mais fácil na hora de você utilizar isso daqui. Então, ó, tira o ar que tá aqui dentro, deixa ele aqui embaixo, tá vendo? Ó, um saquinho. Se você quiser achatar, achata primeiro na altura que você vai encaixar os seus pacotinhos lá. E depois você dá um nozinho, tá? Dá um nozinho pra ficar bem fechadinho, pra não ter perigo dele pegar nenhuma contaminação. A gente já falou também numa live só de contaminação aqui. E ele vai ficar fechadinho assim, não vai pegar nenhum cheiro, nada, tá? Fechou, tá desse jeito. Se você quiser até cortar essa ponta aqui do saquinho pra não ficar te incomodando lá, pegou a ponta do saquinho, pronto. Olha o seu chantininho aqui, que sobrou só um pouquinho. Você vai colocar agora uma etiquetinha aqui nele, do dia que você fez esse chantininho seu e o peso que ele está. Porque aí se você for precisar na hora de usar, você bate o olho, você já sabe o peso que tem aqui para você utilizar esse chantininho seu. Você colocando a data, você sabe até que validade você pode usar. Até 3 meses você pode utilizar. Congelou, descongelou, usou. Não pode voltar para congelar novamente. Então, se sobrou uma porção muito grande, divida ela, que aí você vai descongelando só à medida que você for utilizar. Você não descongela tudo de uma vez, porque depois você não vai conseguir voltar. Quando eu congelar esse chantininho aqui, ele vai mudar a textura. Ele vai ficar mais molinho. Pode guardar no congelador da geladeira, é isso mesmo, Tati, no congelador. Você vai pegar ele do jeito que ele tá aqui, depois de batido. Chantilly a gente só congela depois de batido. Antes de bater, ele vai perder textura, ele vai ficar gruminho, não vai ficar nada interessante. Por mais que você consiga utilizar um chantilly que você congelou sem bater, por mais que você consiga utilizar, ele não vai ficar tão interessante. Então, congela só depois de batido, tá? Congelou? Vai usar? Eu vou pegar esse pacote aqui, chufe dentro da minha batedeira com o que eu acabei de bater. Claro que não vai funcionar. Aí tem gente que vem ali, porque eu já gravei um Reels outro dia falando que dava para utilizar o chantilly congelado, a pessoa escreve lá, isso não funciona, isso não dá certo, eu testei, ficou cheio de gruminho, mas não foi lá assistir a live onde eu ensino como fazer. Então, é muita gente olhando e falando que não funciona do que pegar e fazer para ver se funciona. Pegar a técnica correta do negócio. Você precisa da técnica correta para você fazer, né? Tudo é conhecimento, então vai adquirindo esse conhecimento para você que isso você não vai perder. Vou falar de novo, batedeira estraga, panela estraga, espátula estraga, mas o conhecimento que você adquire, você não perde, é seu para sempre. Então vamos lá, congelou. Como que a gente vai reutilizar esse chantininho aqui depois que eu vou retirar? Eu vou tirar ele com um bolzinho, vou pegar uma espátula, vou mexer ele para tirar qualquer pelotinha de gelo que ainda tenha ficado ali nele. Depois que ele estiver bem líquidozinho, bem cremosinho,
que eu já tirei todo aquele gruminho de gelo dele, aí eu vou usar ele para hidratar um chantininho novo que eu acabei de bater. Então, só aí você vai misturar ele no chantininho novo que você bateu. Dá para usar só ele depois que eu descongelar? Não, porque ele vai ficar mais molinho. Então, você vai utilizar ele para hidratar o novo. Assim, você usa a cor também. Vamos supor que você tenha lá congelado um pouquinho de rosa, um pouquinho de verde, um pouquinho de azul, que aí você vai guardando os pacotinhos, né, de cada cor de bolo que você fez. Você precisa fazer um bolo lilás, um bolo roxinho. O que você vai fazer? Pega o pacotinho rosa, pega o pacotinho azul, junta os dois, mistura, já vai dar um lilazinho ali. Você vai colocar isso no chantininho novo que você bateu. Ele vai hidratar esse chantininho novo. Se precisar, você vai colocar mais corante e depois, se precisar, você vai colocar o leite condensado para finalizar a hidratação, como a gente fez aqui. Primeiro eu coloquei o verdinho para hidratar e depois eu entrei com o leite condensado para finalizar essa minha hidratação. Então, conhecimento liberta. Todo conhecimento que você adquire, você não perde. Então, sempre vem aqui na live das dias 9, procura arrumar um caderninho para você ir anotando todas essas dicas, para você ir assimilando tudo, para você ficar cada vez mais sabida. E se você quiser saber sobre o treinamento da Gi, tá lá na bio do Instagram, tá? Mas já te adianto que a Gi não coloca vagas assim absurdas, porque como eu pego aluna por aluna para ajudar, pego na mão mesmo, eu não consigo pegar muita gente de uma vez só. Então o número é restrito e eu preciso analisar se você já está no ponto para eu te ajudar. Então todo mundo que entra para minha mentoria é analisado para a gente saber se eu consigo já te dar andamento no ponto que você está ou se é melhor para você ficar nas lives ao vivo primeiro para depois você partir para esse passo. A gente faz uma análise. Doce Sonho diz que dicas maravilhosas. Vou ter que sair, mas à noite estarei na nossa aula. Oi, Estelinha, pode ir lá. A live já está finalizando também, viu? Vai trabalhar, meninas. Olha, que vocês tenham um dia super produtivo, que vocês consigam produzir bastante, que todas essas dicas que eu tô trazendo para vocês sejam valiosas, tá? E depois que vocês saírem aqui da live, eu já vou postar a nossa foto lá. E você assistiu a live, você vai lá e comenta nessa foto, que ninguém vai entender nada. É um segredinho nosso e ninguém vai... O povo vai entrar lá, o que significa isso? Ninguém vai estar sabendo de nada, só quem esteve aqui e assistiu a aula com a gente, tá bom? Vou ficando por aqui, fiquem com Deus e até amanhã de manhã, se Deus quiser. Tenha um dia produtivo. Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.